Olá, sejam bem-vindos ao Papo CDL, um podcast da CDL Florianópolis. E hoje aqui com a gente, Marcos Briosa, ex-coordenador CDL Jovem, ex-presidente CDL, inclusive o presidente mais jovem a assumir a cadeira da CDL nesses 64 anos de entidade, e diretor executivo da Autoescola Briosa. Briosa, seja bem-vindo a esse bate-papo. Espero que você possa agregar muito aqui com o teu conhecimento, com a tua experiência. E junto conosco, Márcio, nosso superintendente aqui da CDL, que vai estar me ajudando aqui a conduzir o papo para falar um pouquinho mais dos núcleos da entidade e como isso agrega para o negócio, para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Então, seja bem-vindo, meu irmão, e fala para a gente um pouquinho de o que são os núcleos da CDL, quantos núcleos são, quais os setores que ele atuam. Fica à vontade. Obrigado, Thiago e Márcio, pelo convite. É um prazer estar falando nesse Papo CDL. A CDL é uma segunda casa, então eu tenho muito amor e paixão por essa entidade e feliz em acompanhar como pode transformar vidas através dos núcleos empresariais, né? A gente tem 10 núcleos hoje, núcleos regionais, setoriais, multissetoriais, e que ajudam para criar grupos de pessoas com as mesmas dores. Então, um núcleo empresarial é um grupo de pessoas que está dentro da entidade, que tem o suporte da entidade e que elas têm dores em comum, compartilham ideias, compartilham network e buscam se desenvolver. Então, na minha história, quando eu estava assumindo as empresas da família com 20 anos, eu fazia publicidade, a faculdade, e precisava me desenvolver, e aí eu sabia que tinha núcleo jovem, botei no Google, CDL Jovem, na época ainda não tinha WhatsApp, nada disso, eu entrei pelo formulário de contato do site, me chamaram para uma reunião, para uma entrevista, e entrei em 2011 na CDL Jovem e estou até hoje na entidade. Então eu costumo dizer que fazer parte de um núcleo, como eu fiz da CDL Jovem, é melhor do que qualquer faculdade, que qualquer MBA. Assim, essa presença na CDL transformou minha vida. Bom, Briosa, só importante para a gente entender um pouquinho mais, né? Transformou a minha vida, né? O que tu acredita efetivamente, assim, que a tua inserção dentro desse movimento associativista, dentro da CDL, o que realmente impactou no negócio de vocês, na tua vida, né, como gestor, o que agregou, né, vamos dizer assim, mesmo porque, né, nós estamos falando aí de uma empresa tradicional, muitos anos de mercado, né, algumas gerações, né, e passando aí por vários desafios também da modernidade, né, e a gente gostaria, né, de compartilhar um pouquinho dessa experiência, do que tem agregado na sua vida, né, estar aqui inserido nesse processo. Essa pergunta aí é bem ampla, dá para ficar falando algumas horas sobre o impacto positivo, mas vou tentar ser breve. Tem algumas áreas de trabalho, né? Quando a gente está no núcleo da entidade, a gente começa a ter voz para transformar a nossa sociedade. Então, eu fico feliz que eu pude chegar à presidência da entidade e pude trabalhar para a gente derrubar um lockdown que o governo do estado queria fazer em 2021, ou seja, aquele jovem que entrou no núcleo jovem da entidade pôde liderar um processo para derrubar um lockdown que queriam fazer em 2021 e que ia ser o segundo lockdown, né? Isso eu vejo que é a coisa mais marcante, assim como daqui a pouco brigar por regulamentações, como o nosso núcleo de food trucks da CDL foi quem brigou pela regulamentação do núcleo, nosso núcleo de estética, que hoje não existe mais, mas brigava pela regulamentação das questões da vigilância sanitária. Então fazer parte de um núcleo, o sul da ilha tem as demandas de cobrança para o sul da ilha, o norte da ilha tem as demandas para lá, o núcleo do centro histórico. Cara, essa revitalização que saiu bota grande peso na conta do Rafa e de todo o time do Centro Histórico que trabalhou anos em busca disso. Então, fazer parte do núcleo tem essa questão do relacionamento, da questão política, de trabalhar pelo melhor para o grande grupo, para a sociedade, de transformar a sociedade mesmo. A gente não precisa ser político para transformar a sociedade e ter conquistas para o coletivo. A associação permite isso. Agora, na outra questão, eu vejo a questão do network, né? Tem aquela questão da ambiência, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, que todo mundo já está careca de saber. E quando eu entrei para o núcleo jovem, eu tinha muitos amigos que só queriam festa, farra e tal, e estavam em outra pegada, e eu já estava na correria do dia a dia e de liderar a empresa.
Então aqui eu conheci pessoas que jogavam o mesmo jogo que o meu. Eu me afastei daqueles meus amigos de antes, da faculdade, do ensino médio, que não tinham as mesmas preocupações, os mesmos comportamentos, e me aproximei de pessoas com as mesmas questões assim que buscavam. E o que é mais legal, os meus amigos que também estavam nessa correria, eu trouxe para a CDL Jovem. Então o Luhan, que é um amigo meu desde a época do terceirão, eu trouxe para a CDL Jovem porque eu queria trazer ele para esse ambiente. E eu fiz vários dos meus melhores amigos, eu fiz ou na CDL Jovem ou na diretoria da CDL. Então essa questão da ambiência é muito legal. E o principal é ter, às vezes eu estou passando por uma dor, e na época tinha outros jovens que também passavam por sucessão familiar, e aí eles falavam que eu tinha um desafio às vezes de lidar com meu pai, e eu compartilhava, o outro jovem também já teve o mesmo desafio e ele me contava como que ele lidou. Então encurtou o espaço, esse crescimento coletivo com essa troca de experiências é surreal. E o principal também, outra coisa, muita coisa principal, muita coisa importante, são os conteúdos que a gente absorve com os eventos ricos que os nossos núcleos proporcionam. Então, vamos resumir, é a questão da ambiência, de se relacionar com pessoas boas, é a questão de ter poder de cobrança e transformação da nossa sociedade, do nosso mercado, e a questão de ter acesso a conteúdos muito ricos. Boa, excelente. Falando em conteúdo, né? A CDL também, junto com os núcleos, né, junto com os núcleos de estratégia, por exemplo, tem as mentorias, tem as capacitações. E no início do podcast eu te apresentei, mas eu acabei esquecendo de falar que hoje você está como diretor de desenvolvimento, né, da entidade. Queria que falasse um pouquinho mais dessa área de capacitação que a CDL tem à disposição para os seus associados. A CDL é apaixonante porque ela pensa em todos os detalhes da empresa, todos os detalhes para ajudar a empresa do associado, né? Então ela pensa em capacitar o associado através das mentorias, através de treinamentos focados para os empresários e também dos núcleos empresariais. A CDL pensa em treinar as equipes para que as equipes consigam performar melhor, entregar melhores resultados. A CDL pensa em soluções para que a empresa possa vender mais e melhor, como as soluções do SPC Brasil. Teve uma solução que é o SPC Mercado, que eu sou apaixonado. Para eu abrir novas lojas, eu já contratei o SPC Mercado algumas vezes. Para eu fazer campanhas de marketing, já contratei o SPC Mercado para ter acesso a banco de dados com leads qualificados. Então é surreal. E também a CDL também pensa em benefícios para as equipes, né? Então, às vezes, a empresa não tem possibilidade de pagar plano de saúde para a empresa, eu pago para todos os meus funcionários o convênio Prevenir, que é R$23 por mês, tem uma consulta presencial por mês, mais uma consulta de retorno, e eu sempre digo nas entrevistas de emprego, 2 exames de fezes, 2 de sangue, 2 de urina por ano. Então, assim, é uma coisa completa por R$23 por mês. Então, a CDL pensa em todos os detalhes, pensa em soluções para as empresas de grande porte, de médio porte, e principalmente para quem é MEI, empresa de pequeno porte, que são essas empresas que muitas vezes não tem um suporte, né, tão grande, não tem o acesso a oportunidades. Que né? É para aquele empresário barriga de balcão, né? Exatamente, exatamente. Interessante isso, né? Mesmo porque a gente consegue levar soluções, né, que muitas vezes dentro dessas empresas, alguns familiares, empresas de pequeno porte, até pela sua natureza, né, tamanho, tudo, não tem tempo, poxa vida, de falar um pouquinho mais de soluções na área para os colaboradores, gestão de recursos humanos, né, de convênio e outras questões mais específicas, né? Que é dentro da necessidade da gestão da sua organização, Sim. né? E, ou seja, aqui nós pensamos nisso, enxergamos isso para atendê-lo da melhor forma possível. E um detalhe, mesmo enxergando lá individual, quando a gente fala numa entidade como a nossa, nós estamos falando de uma cultura associativista, nós estamos falando no coletivo, né? Ou seja, quando você está no coletivo, você também consegue negociar melhor. Eu acho que isso também é diferencial de estar dentro da CDL, né? A gente procura obter as melhores condições, né? Para oferecer para os nossos associados em termos para que sejam mais competitivos, efetivamente, né? Tem uma questão que é curiosa. Eu fiz faculdade na Estácio, fiz publicidade, e na época a CDL tinha convênio com a Estácio. E eu ganhei 20% de desconto em todas as mensalidades por causa disso. Então, a CDL tem convênio com muitas empresas para fornecer descontos. Então, a minha mensalidade da CDL era gratuita só com o desconto que eu tinha na minha faculdade. Então, isso é bacana, porque às vezes o associado não sabe desses benefícios todos.
Então, é um oceano azul de benefícios para que possa utilizar para economizar recurso ou gerir melhor os seus recursos. Você estava falando, né, de transformação e o quanto que isso mudou desde 2011 que você entrou na CDL, né, através da CDL Jovem. E a gente fez o mesmo caminho, eu e tu, né? A gente se encontrou lá em 2018. E tu entrou na CDL Jovem em 2016 ainda. Eu entrei em 2016, que tu estava como coordenador geral CDL Jovem, não participei, não atuei, né? Não vim nas reuniões. E aí em 2018 comecei a vir, aí era o Luhan. Não, o Luhan foi em 17, ele foi então depois de mim. Então foi 2017 que eu comecei a vir, que era na gestão dele. E dali em diante que eu comecei a frequentar, eu também vivi isso que tu falou, a transformação, esse MBA na prática. Pô, eu vinha de uma faculdade, eu vinha tocando a minha empresa, mas tudo pensando dentro da caixa, assim, tipo, crenças limitantes, porra, eu não enxergava o Oceano Azul como você falou, né? E comecei a enxergar a partir do momento que eu comecei a me envolver com a CDL Jovem e até hoje onde a gente tá, né? Então, eu gostaria de trazer isso, né, pro público, assim, para quem tá assistindo, que a CDL, ela tem esse objetivo de formar novas lideranças, né, de ter representatividade, como você falou, política, né, de cobrança, de evitar um lockdown, brigar pelos interesses do associado, mas o principal que eu gosto de falar é que aqui a gente cria não só a network, são amizades, amizades que a gente leva para a vida. Pô, eu e o Brinhas somos irmãos, eu falo para todo mundo que eu indico para a CDL, que a CDL me trouxe um irmão, que o Brinha a gente se conheceu, a gente começou a trocar figurinha, ajudou muito, deu muita consultoria de graça para minha empresa, dei muita consultoria de graça para ele também. Então, acho que esse é o principal papel, né? Que é intangível. Como é que a gente quantifica ou cobra isso numa mensalidade, né, Marcos? Não tem como. E o que eu digo que é mais legal é assim, ó. Tem uma passagem rápida. Quando eu estava como presidente, aí no segundo ano, em 2022, o meu contador chegou para mim assim, eu sempre mando em fevereiro documentação do imposto de renda. Ele assim, porra, Marco, tu tá querendo sonegar? Tu não quer declarar o que tu recebe da entidade? Eu assim, pô, cara, mas não recebo nada, não tenho que te mandar. Manda informe de rendimento que eu tenho que declarar isso, Marco. Não, eles vão te pegar, vai dar merda. Eu assim, cara, não recebo nada, eu sou voluntário. Tu trabalha de graça, só se incomoda, não recebe nada. Assim, cara, eu recebo muito, só que é intangível. E às vezes a gente tem problema na empresa. Terça-feira é reunião de diretoria. Aí, às vezes tem problema na empresa, eu tô com a cabeça quente. Eu sei que eu vim para a reunião da diretoria, eu vou encontrar vários amigos, eu vou trocar ideia. No final da reunião eu saí leve e com mais ânimo para enfrentar o dia seguinte. A nossa CDL Jovem também era isso. Não consigo sair da empresa porque eu tenho evento. Não, mas eu vou sair porque vai me fazer bem. É como se fosse uma terapia, Márcio. A gente vem para cá às vezes cansado por causa de um desafio, estressado, com a cabeça cheia, e sai leve e entusiasmado pro dia seguinte. Estar na entidade, trocar ideia com outros empresários, e aí às vezes tu tá na boa e tem alguém com dificuldade. Aí tu pensa assim, porra, e eu reclamava que eu tava com dificuldade, o cara tá em dificuldade, então vou ajudar ele nessa aqui, e eu tô na boa ainda. Então, às vezes tu olhando a dificuldade do outro, tu minimiza os teus problemas, ou às vezes o outro te dando uma palavra assim, cara, eu já passei por isso, fica frio que vai passar, tu também fica mais leve. Então, isso é intangível. Sabe o que eu acho muito interessante que está acontecendo nesse encontro nosso aqui? Até para a imagem da entidade como um todo, né? Eu sempre falo, né? Uma entidade, a CDL, esse ano, 64 anos, né? Mas é uma senhora que passa por processo, né? Harmonização facial, vai fazendo o estético, né? Se modernizando, vamos dizer assim. E o que é importante? Muitas vezes... Se mantendo atraente. Atraente, perfeito, né? Essa é a palavra. E eu vejo assim que muitas vezes quem olha pela janela, né, pela porta de fora, não sabe como é a entidade aqui dentro, né, ter essa oportunidade, ou às vezes, poxa, como é que eu vou, como é que eu faço? Não, mas eu acho que ela quadrada. Lá de pessoal mais conservador, são os mesmos. E olha aqui, na prática, nós temos aqui
ex-presidente, nós temos aqui um diretor da casa, né? Os dois hoje também fazem parte da nossa diretoria, e para ver como que essa entidade ela é inclusiva nesse processo. O Márcio, faz esse mix do pessoas, né, com experiências, pessoas jovens trazendo ideias, e essa convivência, eu acredito, né, que essa convivência, esse mix dessas gerações, dessas visões, é que enriquece, né? Esse é um dos maiores ativos que nós temos hoje, né? E o principal, a diretoria da CDL tem 66% de pessoas oriundas de núcleos. Perfeito. Núcleo jovem, núcleo do Centro Histórico Leste, núcleo de estratégias. Ou seja, os núcleos são a oxigenação da entidade. Perfeito. O núcleo é como se fosse a categoria de base de um time de futebol. A pessoa entra ali no núcleo, começa a ser lapidado, começa a receber conteúdo, começa a se relacionar com as pessoas. A pessoa tem um padrão de comportamento positivo, um padrão de comportamento associativista de eu quero entregar, eu quero ajudar pelo bem comum, o caminho natural é se destacar, é entrar para o conselho da entidade, entrar para a diretoria. É simples. E o que é muito legal na entidade é que não existe a questão do ego. Não existe o ego. E o principal também é a questão de quem entrar na entidade em um núcleo pensando em fazer negócio, tá errado. Já vai sair da entidade rapidinho. Núcleo não é para entrar, eu vou entrar na entidade para prospectar, para ter novos leads, para poder vender e fazer dinheiro. Esquece, nem entra na CDL. Agora, se quiser vir aqui com o peito aberto para aprender, para se relacionar, para construir amizades e relações sólidas, aprender e trocar essas ideias de forma genuína, sem interesses, cara, aqui é o ambiente certo. Se tem interesse, pode procurar outra entidade, não é aqui o lugar. Mesmo porque a gente tem momentos que a gente proporciona isso, né? Para todos, né? Né? Que faz parte do network, que faz parte também potencializar negócio. Mas isso não é o fim. Não. Isso não é o fim. Isso é uma consequência que é um caminho natural. Perfeito. Isso que tu falou é o que eu sempre falo para minha rede de contato, de amigos. Cara, tá procurando, quer entrar? Entra para se desenvolver, para se capacitar, para trocar, para crescer profissionalmente, né? Estar numa entidade que está sempre com uma visão à frente, pensando e trazendo inovações e soluções para aquele empresário que tem a barriga no balcão, que a gente falou, para aquelas grandes empresas que precisam de soluções, que nem plano de saúde, plano odontológico, que foi aqui citado. Então, esse é o papel da entidade. E nós, como associados, que a gente entra aqui como associado, é o primeiro passo, você entra como associado. Segundo passo, o que já é junto, muitas vezes, é os núcleos, que você acabou de falar, que é a porta de entrada, é a base, é ali que é a formação, né, de você como um membro associado que está ali pensando pelo coletivo. E isso é super importante, e é isso que eu falo, é uma entidade, aliás, associativista. Nós estamos aqui brigando pelo bem comum, pela sociedade, por uma cidade melhor, por empregos melhores, por mobilidade, tudo. E sabe o que é legal? Dentro do que tu falou, duas coisas surgiram na minha cabeça. Uma é, se a pessoa vem com a ideia de, eu quero prospectar, fazer negócio, a pessoa vai ficando aquela que ninguém se mistura na festa, sabe? Fica a pessoa chata que o grupo já vai expurgando, porque o pessoal não tem essa mentalidade. Seleção natural. Mas vem o cara vender, né? Isso. E até o ponto, a segunda coisa que tu falou sobre a representatividade e tal, o que é muito legal é o relato que a gente recebe dos associados e até às vezes de parentes ou vizinhos que falam, nossa, que legal a manifestação que a CDL soltou se posicionando de um tema. Isso me representa. Ainda bem que vocês têm coragem para falar e para brigar porque vocês estão representando a sociedade. Isso é o que a entidade faz. Então, se a pessoa paga, às vezes, o que eu ganho pagando só mensalidade? Não quero entrar em núcleo agora, só mensalidade. Tem todos os serviços que são... que a CDL fornece, mas tem o principal, é a representatividade para não deixar as coisas erradas acontecendo na cidade e no nosso estado e no nosso país, porque até a nível nacional a nossa entidade tem se posicionado, feito manifestações e liderando processos com mais de 200 adesões de outras entidades e associações de CDLs, né? Isso é importante, né? Frisar esse papel da representatividade, que a gente não terceiriza isso, a gente assume essas bandeiras, né? Em momentos decisivos e questões impactantes, como foi na questão da pandemia, esse posicionamento foi de suma importância, né? É engraçado que todo mundo, mesmo muitos que não eram associados, eles cobravam da entidade, poxa, vocês não vão fazer nada, né? E essas pessoas vinham porque tinha referência disso, né? E eu vou te dar um exemplo, tá?
anos atrás, teve o problema que tinha um rapaz que era o campeão de furtar ar-condicionado no centro. E aí teve, ou furto em loja também, teve uma empresa que não era associada, ligou para a CDL para se queixar. Vocês têm que fazer alguma coisa porque estão furtando aqui, entrar no meu comércio, sério, isso e aquilo. Aí quando foram ver, o cara estava ligando para a CDL, ele nem associado era, e ele queria que a CDL representasse ele para combater esse problema da insegurança que teve no passado. Então, a gente escuta a demanda de todas as pessoas. E outra coisa, Márcio, é aquela coisa assim, outro dia eu fui trabalhar na nossa loja dos ingleses, o dono do prédio me chamou. Ele me chama de Gatão. Pô, Gatão, vocês têm que fazer alguma coisa disso aqui, que tá errado, vocês têm que brigar por isso. Então as pessoas encontram os diretores, os conselheiros da CDL ou até os coordenadores de núcleo na rua e elas cobram a representatividade, que a entidade vá para cima e cobre para que a solução seja resolvida. Legal, mesmo porque, né, nosso papel, nossa essência, nosso DNA, né, vamos dizer assim, né, nós somos o terceiro setor, né? Então nós temos o primeiro setor, o público, temos o segundo setor, o privado, e nós somos aqui, e muitas vezes, né, existem lacunas de necessidades ali, e nós entramos aí para preencher essas necessidades. Eu acho que quando a gente fala isso, quando eles vêm, quando eles cobram, ou quando eles reivindicam, né, é justamente o papel que nós temos na melhoria do ambiente de negócios para nossas empresas, né, onde temos na pauta, de forma sistêmica, a questão da segurança, né, a questão da desburocracia, a questão do acesso ao crédito, tudo que possa facilitar isso, né, esse ambiente. O que a gente quer? A gente quer um comércio forte, empresas fortes, né, quer as pessoas felizes, né, poder gerar renda, distribuir renda, né, esse é o processo. E para isso, é só entrar nos núcleos da CDL, que é como se estivesse associado comum. Quando a pessoa está dentro do núcleo, ela está mais... É como se estivesse frequentando a tua casa toda semana. Exato. Então ele está convivendo com os gerentes, com os funcionários, com os coordenadores, enfim, com os diretores da entidade, e aí pode trazer esses pleitos para que tenha mais voz. Então, um nucleado acaba tendo mais voz do que um associado, porque ele está em contato mais direto, ele está frequentemente dentro da entidade. Então ele vai bater na porta do gerente jurídico, do gerente financeiro, gerente comercial, do superintendente, preciso que do gerente de assuntos públicos e políticos como o Hélio, e cobrar os pleitos que ele precisa para melhorar a sociedade. Isso que eu ia te falar agora, já encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, eu gostaria que tu terminasse a tua fala e falando, dirigindo essa fala aos associados, esses associados que pagam, mas que não se envolvem, não entram no núcleo, não estão aqui como você acabou de falar, e aqueles que não são associados, que você citou, que acaba cobrando a entidade para ela ir lá brigar por um cara que está lá roubando ar-condicionado e ele nem é associado. Mas isso é bom para a gente. Né? Claro. Como CDL, a gente se sente orgulhoso, porque ele não é associado, mas ele vê que nós somos referência nessa questão de cobrança, as cobranças para se manter um ambiente, né, uma sociedade desde do comércio, as ruas, enfim, para que a gente possa viver melhor. Então, eu gostaria que tu encerrasse a fala para esses dois públicos. O nosso associado que está lá na inércia, pagando, e não está presente, se envolvendo aqui, e a casa está aberta para eles, e o que não é associado, aquele convite para vir fazer parte, para conhecer. Para quem não é associado é simples. Vim conhecer, vem presencial aqui, esquece um pouco o lado tecnológico, entra no nosso prédio que vai se encantar pelo tratamento humano de todo o nosso time. As pessoas quando entram aqui já são bem atendidas pelo pessoal da recepção, já sentem assim, nossa, que ambiente gostoso, que carinho que eu recebi. Venham sentir esse clima humano e aí venham conversar com o nosso time para entender tudo que a CDL pode ajudar. É só o empresário vir e trazer a dor dele, que com certeza a CDL vai ter remédio para a dor. Então tirar um pouquinho a barriga do balcão, meia horinha. Vem aqui, conta a dor, desabafa que a gente vai ver como pode ajudar. Quem já é associado, e até quem não é associado ainda, saibam que temos 10 núcleos hoje. Temos 10, mas podemos ser 11, 12, 13, 14, 15. Tem algumas regras para criar um novo núcleo. Então, assim, daqui a pouco tem um pet shop, vamos dar um exemplo. Eu acho que pode ter um núcleo de pet shop, de cuidados de pets. Como tem o núcleo de ótica, por exemplo, um núcleo de saúde de pet. Cara, a gente tem um núcleo de saúde de ser humano, vamos criar um núcleo de saúde de pet. Vamos reunir, vamos dar o suporte, vamos trabalhar pelas demandas que eles têm.
Daqui a pouco vai ter, chegando verão, tem instalador de ar-condicionado. Vamos criar um núcleo de instalador de ar-condicionado, empresas de suporte e tal, de ar-condicionado. Cara, a gente está aqui para ajudar. E se já tem algum outro núcleo que pode se encaixar, é só olhar dentro desses 10 núcleos. Claro. Tem os núcleos de região, tem os núcleos de setores, tem os núcleos que são mais genéricos, vamos colocar assim. Então, eu duvido que um empresário não tenha onde se encaixar, um empresário ou empresária não tenha onde se encaixar em algum dos nossos núcleos. Eu duvido, porque tem é um leque bem aberto que tem como participar. A gente tem no centro, no sul da ilha, norte da ilha, tem todos os outros, tem os de setores, tem o de estratégias, tem o de inovação, que tem empresas de ramos tradicionais que não são de ramo de inovação que estão lá dentro, tem o jovem, tem da mulher, enfim. Se permita vir aqui para a CDL, se permita para um novo mundo, porque tem aquele ditado, ninguém consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, faça uma coisa diferente, venha conhecer os núcleos. Participar de um evento de núcleo. E dá para participar, participar de forma gratuita. Todo dia à noite tem evento na CDL. É isso aí. E Thiago, é gratuito participar de um evento de núcleo. Participe de um evento que seja gratuito, conheça, se apaixone, deixe o mosquito do associativismo picar para poder se alimentar disso e ver como é importante e tá aqui de forma recorrente. Legal. Muito bem. Poxa, obrigado pelo esse papo, obrigado por toda a tua experiência, toda a tua trajetória. Márcio também, nosso superintendente, obrigado. Prazer. Para você que está nos assistindo, venha fazer parte da CDL. A CDL está de portas abertas para você que é associado, para você que não é associado. Conhecer tudo isso que o Brinhosa falou e viver na prática e deixar que a CDL possa ajudar a transformar o seu negócio.